Reta final para a condenação de Bolsonaro. Gente, não tem mais jeito. Bolsonaro vai para a cadeia. A reta final, só o que faltava, para vocês terem uma ideia, eram as alegações finais dos advogados. Que é a fase final do processo, em que os advogados tentam aí dar o último suspiro para o seu cliente. Mas a gente sabe que, no caso, principalmente de Bolsonaro, é impossível, porque tem todas as provas, inclusive com delações robustas que comprovam que ele realmente deu um golpe nesse país. Então, essas alegações finais já foram feitas, já foram entregues, já estão na mesa do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, eu vou ler aqui as alegações, a defesa dos advogados, um monte de balela, que o ministro Alexandre de Moraes não vai comer isso, e só basta agora ele assinar, bater o martelo e encaminhar para o julgamento. O que se comenta é que o julgamento de Bolsonaro ainda sai nesse mês de setembro, e ele em outubro aí já estará na cadeia. Então, veja, por exemplo, o que diz a matéria da revista Exame. Bolsonaro nega participação na trama golpista, contesta a delação de Cid e pede absolvição. Pirata. Ele quer dizer que tudo que o Mauro Cid disse contra ele é mentira. Quer dizer que o Mauro Cid estava delirando? Não. Então o Mauro Cid, que era seu braço direito, era sua alma, seu espelho, então ele está delirando. Tudo que ele disse é mentira. Balela, conversa fiada. O senhor não escapará da cadeia. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal suas alegações finais na ação penal da trama golpista. Os advogados de Bolsonaro pediram para ele ser absolvido dos 5 crimes pelos quais ele é acusado, incluindo o de tentativa de golpe de Estado. Não, foi uma brincadeira, né? Foi um passeio no parque. Tudo que as pessoas disseram contra Bolsonaro, inclusive militares, muitos deles ministros, pessoas que participaram de forma efetiva no governo de Bolsonaro. E ele simplesmente está negando tudo, que é tudo conversinha, né, do Chapeuzinho Vermelho, que é a historinha da Bela e a Fera, que nada aconteceu, que ele é um santo, que essas pessoas estão mentindo. Na realidade, é uma quadrilha, uma organização criminosa em que essas pessoas estão delatando, porque obviamente a delação os beneficia de certa forma, com uma diminuição da pena, que será o caso, por exemplo, do Mauro Cid. Ele tem que livrar a sua pele de certa forma. Mas os advogados de Bolsonaro, nas alegações finais, diz que tudo não passa de mentira e pede que seu cliente seja absolvido, principalmente do pior crime que está sendo imposto a ele, que é tentativa de golpe. Não, Bolsonaro não tentou dar um golpe nesse país. Todo mundo está delirando e conspirando contra ele. Conversa tá boi dormir. Na petição, a defesa de Bolsonaro voltou a pedir a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Eles estão pedindo aqui que a delação do Mauro Cid seja anulada, como se tudo que ele falou fosse mentira. Além disso, alegou que não há provas contra o ex-presidente. Gente do céu. Eu fico pensando às vezes como é difícil o papel desses advogados, né? Porque eu acho que nem os próprios advogados de Bolsonaro acreditam que ele seja inocente. Eu tenho certeza que eles sabem que Bolsonaro é culpado, mas eles têm que fazer o papel deles, porque a defesa de Bolsonaro é o que a gente chama de uma defesa indefensável. Não há remédio que salve Bolsonaro da cadeia, porque são provas robustas. São várias delações. E não são apenas delações, são delações com provas anexas que para corroborar com que na realidade essas testemunhas falam. E tudo provado, tudo documentado, de que Bolsonaro, e delação de ex-militares, de que Bolsonaro realmente se reuniu e ele tentou dar um golpe nesse país, que ele queria mesmo impedir que Lula assumisse o poder,
que ele queria fazer desse país uma ditadura, porque ele é amante da ditadura, ele é amante da tortura. Esta é a verdade. Ainda continuam os advogados. A verdade é que as imputações da PGR contra o ex-presidente não encontram respaldo nem na lógica, nem na prova dos autos. É o que afirmam os advogados. Gente, é piada isso aqui, as alegações das defesas. Então a gente está vendo que o ministro Alexandre de Moraes vai receber a defesa e vai encaminhar para julgamento, porque aqui não tem salvação. O documento que reúne os argumentos do réu para rebater as acusações que pesam contra ele foi apresentado no último dia do prazo. Né? No último dia, eles esperam até o último dia, mas apresentaram, porque na realidade faz parte da defesa, eles estavam querendo ganhar tempo. Esta, como eu disse para vocês, é a última etapa da ação penal, então não tem mais nada. Agora, o ministro Alexandre de Moraes já recebeu essa conversa fiada, que essa defesa dos advogados é uma conversa fiada. Eu, se eu fosse o ministro Alexandre de Moraes, nem ler, eu não perdia nem tempo de ler, já condenava logo, porque já tem provas robustas para isso. Agora, cabe ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, preparar seu voto e liberar o caso para julgamento, como eu disse para vocês. Agora ele só vai receber, vai mandar para que Bolsonaro seja julgado e será fatalmente condenado. Não tem para onde correr. A expectativa é que o processo seja analisado em setembro, na primeira turma do STF. Então agora em setembro será o julgamento. A gente já imagina aí como é que geralmente vai ser esse placar, né? Uma turma com 5 vai ser aí 4-1, porque nós temos certeza que o Fux, pelo que ele vem apresentando, pelo que ele vem dizendo, ele vai absolver Bolsonaro. Isso aí a gente não tem dúvida. Ele vai absolver Bolsonaro. Então o placar aí será de 4-1, ou no mínimo ele vai pedir vista. Mas não tem jeito. De qualquer forma, Bolsonaro será condenado e irá para a cadeia. Então, da tornozeleira eletrônica, da prisão domiciliar, ele irá para uma cela e cumprirá sua pena. Tem gente que diz que ele vai ficar pouco tempo, que ele vai voltar para a prisão domiciliar por causa da sua idade, porque ele tem problema de saúde. Mas se a gente vê Bolsonaro pelo menos um dia na cadeia, um dia, o Lula passou mais de 580 dias, mas na minha opinião, se a gente vê Bolsonaro um dia na cadeia, nós já estamos de alma lavada por tudo que ele fez, por toda a maldade, por tudo que ele representou a este país. Nós vivemos hoje uma situação horrível. É um país dividido, de ódio. Muitas pessoas morreram na época da pandemia por causa do negacionismo dele. Então, nós queremos sim que ele pague. Ele tentou dar um golpe nesse país, sim. E queremos que pague por todo o mal que ele fez a esse país. Que a justiça seja feita e cadeia para Bolsonaro.